Tem uma amiga que desencarnou na segunda-feira passada, de forma abrupta, onde eu fiquei sabendo só na sexta-feira. Confesso que Nossa. fiquei um pouco assustada, chorei e não quero que minhas lágrimas façam mal para ela. Orei, pedi oração ao nosso grupo de estudo aqui no Rio de Janeiro, e ela diz assim que logo que elas se conheceram, tivemos afinidade, somos novas na doutrina espírita, eram novas na doutrina espírita, mais ou menos 3 anos, mas ela sempre dizia o quanto a doutrina tinha feito bem na vida dela, onde eu digo o mesmo, quer dizer, ela também sente o mesmo. Nesse momento, o que posso fazer para que ela receba todo o meu carinho na pátria espiritual ao despertar? E gostaria de saber se, ao despertar, ela vai se lembrar de tudo que estudávamos pela doutrina. Essa certeza vai me deixar tranquila, com a certeza de que ela vai estar bem. E aí tem um detalhe muito interessante, Jorge, que ela colocou aqui para a gente, a Fátima, que ela apresentou a Rádio Fraternidade para essa amiga. E essa amiga acompanhava o Pinga Fogo, né? Gostava demais do Pinga Oh, Fogo, meu Deus. entendeu? Então a Fátima queria que você falasse um pouquinho o que ela pode fazer para que essa amiga, ela, a gente até se emociona, né? E a gente fica aqui com a vibração em favor dela. Jorge. Antes de eu responder, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, deve fazer uns 25 anos atrás. Eu fui para o centro espírita, tinha que levar uma, uma reunião, era a morte e o retorno para o mundo espiritual. E uma senhora chegou e disse: olha, consegui trazer minha filha pela primeira vez no centro espírita. Ela está vindo aqui pela primeira vez. Ai, que legal. Eu fui, conversei com ela. Ah, que bacana. Ah, então sente aqui pertinho de mim. Quero você perto aqui e tal. É uma menina nova. Faixa dos 18, 20 anos por aí, mais ou menos. Não tinha mais de 25. E aí eu levei a reunião e ela sentou-se bem na frente, como ela nunca tinha vindo, e a reunião era num grupo pequeno, eu falando, bem pertinho dela, ela começou a fazer perguntas. Não, mas e por que tal coisa? E praticamente a reunião foi em cima das dúvidas que ela tinha, que eu explicava no quadro, falava, e ela perguntava. E aí ela disse: ah, eu gostei, eu vou voltar. E ela gostou, ela gostou. Ela só assistiu essa reunião. Na semana seguinte, ela desencarnou. Só uma. Foi. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, com relação à sua amiga, é que você não deve ficar tão preocupada com suas lágrimas. Não se, não se iniba em termos de seus sentimentos. Chorar faz bem, sentir saudade faz bem. Não se prive de dizer que você sente falta de alguém. Isso não vai fazer mal a ela. O que faz mal a ela é a revolta. Aí sim, aí a gente tem que evitar. A revolta, a nossa inaceitação, a blasfêmia, isso realmente faz mal. Mas a saudade, o sentimento doce de falta do outro, a lágrima que escorre sem que a gente programe, e que a gente tenta conter e ela desce pelo canto do olho e a gente suspira, sem gemido, só de saudade. Ela pode ser, de repente, uma prova de amor. Quando uma lágrima visitar você porque alguém partiu, deixe que a emoção flua, vai fazer bem para você também. A gente precisa chorar, porque se a gente ficar contendo o choro, dá dor de cabeça, a gente passa mal, a gente fica angustiado, o choro preso. Deixa sair. Chora, mas chora o choro doce. E com uma segunda condição. Após o choro, sempre orar a Deus e pedir proteção. Então a gente chora, porque faz bem para nós. E depois a gente ora, pedindo que Deus conforte, proteja, acompanhe, guarde essa pessoa que a gente tanto ama.
Então, dentro dessa perspectiva, não crie essa ideia de que você não pode ter sentimento. Deixa. Mas ilumine seu sentimento com doçura. Agora, você pergunta sobre o que ela aprendeu, se o que ela aprendeu vai ser usado ou não por ela, se ela tem condição de aproveitar isso. Sim, claro. É isso que é mágico. Quando o Espiritismo diz que a vida continua, é isso aí mesmo, a vida continua. Onde eu estava? O que eu pensava? Segue daí, colega. Então, o que foi que eu entendi da vida? O que foi que eu compreendi? Eu sigo de onde eu parei. Não existe um degrau para a alma depois da desencarnação. Se nós mudássemos quando a gente desencarnasse, não haveria obsessor. Porque desencarnar, eu estou errado, tem que amar os outros. Não vai acontecer. A gente passa para o outro lado da vida como a gente atravessa para o outro lado da rua. As nossas emoções não mudam. A gente fica com as emoções semelhantes. Então, se sua amiga já vem há 3 anos conhecendo o Espiritismo, se aproximando, conhecendo, se aproximando desse conteúdo e entendendo que às vezes as pessoas tinha uma leitura espírita, tinha uma leitura, mas não interpretou na vida, não refletiu sobre o sabido. Há pessoas que eu conheço que leem, tem leitura espírita, mas não faz nenhuma apropriação desse conteúdo na sua conduta. Ela não diz assim, eu ia fazer isso, mas eu vou fazer aquilo, porque pelo que eu li, isso aqui não será bom. Não. Aquela leitura, aquele conhecimento não interfere nas suas decisões. Isso é uma circunstância espiritual. Agora, se sua amiga conheceu, interpretou, sentiu, pensou, discutiu, debateu e se apropriou desses saberes, está nela. E ela, nesse momento, o que é o mais provável de acontecer? O mais provável é a gente estar, nesse momento, depois da desencarnação, com pouco tempo, num posto de socorro, num local de atendimento, se refazendo, como se estivéssemos num ambulatório de um hospital. Essa ideia de que a gente desencarna, vai para um umbral, gemer, chorar, puxar cabelo, ela não condiz com a realidade. Essas entidades que estão no umbral, elas são as almas indiferentes, as almas desinteressadas da vida espiritual e que, muito provavelmente, depois da morte, tomam um choque da existência da imortalidade. Agora, aqueles que, de certa maneira, têm uma visão mais imortalista, que procuraram fazer algo em prol do próximo, esses, evidentemente, estão numa outra condição. E aí eu até justifico o que eu estou dizendo. Procure ver na reunião mediúnica do seu centro se tem algum trabalhador espírita que desencarnou e veio do umbral das notícias. Você não vai achar. Eles vão estar num posto de socorro, num local de refazimento, mostrando para nós que essa fala de que nós vamos para um local de sofrimento gemer, ranger dente, não é a condição mais esperada para a nossa condição espiritual. Não estou falando para a espírita, mas para aqueles que, de certa maneira, estão preocupados com o bem. É lógico que a gente vai encontrar espíritas que podem estar mal, mas não vai ser a regra. A regra é encontrarmos pessoas se refazendo de uma doença, como se fosse uma doença, se convalescendo do processo desencarnatório.